Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Hoje se trata da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4. Eu e aqui nosso irmão auxiliar Eduardo. Estivemos anteriormente abordando a lição de discipulado com o nosso professor Jefferson. Ele está aqui na nossa retaguarda. Hoje ele é o sonoplasta, né? Estamos gratos a Deus por esta oportunidade e estudaremos a lição de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Você que não tem o exemplar da lição bíblica, você pode acompanhar pela sua Bíblia Sagrada. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. E o texto áureo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Efésios capítulo 1 e versículo 17. E a verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança das preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? Iremos orar antes de fazer a leitura bíblica em classe. Convido o auxiliar Eduardo a fazer esta oração para iniciarmos mais uma EBD em nome de Jesus. Amém. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que os irmãos nos permitem adentrar na sua casa, no seu lar, para trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. E com certeza você será edificado com o estudo bíblico de hoje, lição muito importante, lição bastante esclarecedora. Estivemos aqui acompanhando a aula de número 3 do discipulado, ministrada pelo professor auxiliar Jefferson, lição muito bem ministrada, e com certeza você também foi cheio de graça, cheio de conhecimento. Esse não é outro, senão o meu pedido para Deus em relação a vós, que sejam cheios de graça e de conhecimento. Também sou grato a Deus pela vida do pastor Everaldo, pela vida do presbítero Suelito, pela confiança. Estamos aqui desenvolvendo um trabalho na Escola Bíblica Dominical aqui no campo de Novo Lino há bastante tempo, e não é fácil, não tem sido fácil, principalmente agora nesse tempo, mas aprove a Deus que isso viesse a acontecer para que o seu povo se chegasse mais a Ele, para que o seu povo entendesse que não há outro Deus além do nosso Deus. Não há ninguém aqui na terra que possa nos sarar, que possa nos alcançar, senão o Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos e ore juntamente conosco. Querido Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui diante da Tua Santa Presença, para te louvar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Deus amado, Deus santo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada irmão que está assistindo neste momento. Não só estes, ó Pai, mas todos aqueles que irão assistir, que irão compartilhar esta live, todos aqueles que serão alcançados por essa palavra. Deus santo, Deus amado, te peço em nome de Jesus. Abençoa o trabalho da Escola Bíblica em Novo Lino.
Abençoa os irmãos que estão assistindo, Deus, os alunos, abençoa cada professor que irá pastor, ministrar Pai, esse pela ensino esta no dia de oportunidade, hoje, pela esta não só aqui confiança. na de Novo Lino, mas também como em todo o Deus. Brasil. No Deus nome amado, de Deus Jesus, Santo, Pai, eu que a te tua peço palavra, em nome Deus, de Jesus Cristo. venha tocar Venha, vidas, ó Pai, Pai, no que Brasil. eles possam, Pai, se Sara a nossa converter, Deus, terra, através da sara a tua nossa palavra, nação. Senhor. Faz, ó Em Pai, nome de segundo o teu Jesus. querer e a tua Repreende, vontade. Deus, todo amado, mal, Deus Senhor. Santo, eu te peço que o teu No nome nome venha de ser Jesus glorificado Cristo, Pai. através Te da nossa vida agradecemos, Pai, e por através da tudo. vida de todos os irmãos que estão cooperando com o teu reino, que estão Jesus. cooperando com a tua obra. No nome Deus de amado, Deus Jesus. Santo, seja conosco. Nos usa como canal de nome de bênção Jesus. entre ti e o teu povo. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos Jesus. por tudo. Em nome de Jesus Em nome Cristo, de todos Jesus. dizem amém. Graças a Deus. Né? Iremos fazer a leitura bíblica em classe. Convido o professor Eduardo para fazer a leitura alternada junto comigo. Volto a dizer, você que não tem sua lição, mas você pode acompanhar pela sua Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Eu aqui junto com o Eduardo faremos uma leitura alternada, eu vou ler o primeiro, ele lê o segundo e assim sucessivamente. E você que está em sua casa pode acompanhar. Se desligue de tudo que está ao seu redor, celular, quer dizer, celular, se tiver só o celular tem que acompanhar, né? Mas se tiver conectado na TV, essa live, então desligue o celular e escute a palavra do Senhor. E diz assim a palavra de Deus no versículo 15: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, o domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas, e o constituiu como cabeça da igreja, E seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Graças a Deus. Esta lição ela tem alguns objetivos específicos. E o primeiro é destacar, salientar e expressar. O primeiro objetivo específico é a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. E o segundo objetivo é a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o terceiro expressa o exemplo de exortação em Cristo. Amém? Uma lição bastante edificadora, assim como a lição de número 3, e esta lição de número 4 é uma continuidade da lição anterior. Então, se você não assistiu a lição anterior, já está no YouTube, a lição de número 3, que fala sobre eleição e predestinação. Se você não assistiu, assista, divulgue, compartilhe. Aquele ainda também que não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva. Estamos precisando chegar ao número de 1000 inscritos para poder ter mais divulgações nessas lives que a gente faz aqui. Estamos apenas com 485 inscritos. Ainda falta
515, porque precisamos chegar a uma marca de 1000 inscritos para poder fazer as lives pelo YouTube. Então, você que não se inscreveu, se tem um amigo, um irmão, um primo que possa se inscrever, se inscreva, que estará nos ajudando a propagar a palavra de Deus. Na parte introdutória desta lição de hoje, fala sobre, diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida em ações de graça, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nesta sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Essa parte introdutória nos chama a atenção e me faz lembrar de uma passagem no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, ele passou por várias situações e o Senhor agora nos prova a ele, mostra a ele uma nova visão. Uma visão esta de intimidade com o Senhor. Então, Ezequiel, ele mostra as fases que ele tinha que passar para ter uma intimidade maior com o Espírito Santo, para ter uma intimidade maior com Deus. E ele passou por todas as fases e quando chegou no final do lago, no final da margem, ele viu quão era preciosa a intimidade com o Senhor. E aqui o apóstolo Paulo ele aponta que buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, nós só passamos a conhecer as coisas divinas a partir do momento que nós viemos a buscar ao Senhor e entender as coisas que estão ocultas, que a olho nu não enxergamos, e que o Senhor está pronto e disponível para aqueles que venham buscá-lo, adorá-lo e exaltar o nome do Senhor. Porque as coisas divinas do Senhor só enxergaremos e só encontraremos se nós viermos a buscá-lo e a compreender. Aí sim iremos compreender as coisas divinas do Senhor. E no primeiro tópico fala a esperança da vocação e a riqueza da glória. Nessa parte introdutória também, eu quero enfatizar que diz assim: nesta lição veremos como se dá a iluminação espiritual do crente. Pontuaremos os estágios da iluminação espiritual do crente. E por fim falaremos da ressurreição de Cristo e do poder de Deus na vida do crente. Então, eu volto a dizer, fique conosco. Eu creio que esta live será edificadora para as suas vidas, para as vossas vidas. Então, fique conosco até o fim, que eu creio que vai ser uma bênção para você e para a sua família. Eu volto a dizer, no primeiro tópico fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da sua glória, que diz assim: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da sua glória, da sua glória e da sua herança. No primeiro subtópico fala a ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por toda as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição e predestinação, afiliação e dom do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre afiliação, nós vemos que
aquele ainda que não teve um encontro com Cristo, ele é criatura de Deus. E a partir do momento que ele aceita Cristo como seu Salvador, ele se torna filho de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre a filiação e dom do Espírito Santo, porque quando uma pessoa se converte, ele passa a ser filho de Deus, ele passa a entender os mistérios de Deus, e esses mistérios de Deus só passa a ser revelado para o Filho de Deus a partir do momento que você começa a conhecer a Deus, a buscar o Senhor nas madrugadas, nos jejuns, nos círculos de orações, nos cultos de doutrina, nas escolas bíblicas. Então, tudo isso, o Filho de Deus se torna a conhecer os dons do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido os seus eleitores, os seus leitores, o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente que os maravilhosos e o evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessa boa nova sem ser ensinada por Deus. Então, sem você ter um encontro com Cristo, é impossível você conhecer as boas novas de Deus. Você precisa primeiro aceitar Cristo, primeiro se converter de seus maus caminhos. Aí sim, você sentirá o gosto do céu, o gosto da divindade de Deus. E fala mais o apóstolo Paulo: por isso ele rogava para os crentes receber a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo e a esperança da chamada, as riquezas da herança e as grandezas do poder de Deus. O que me chama a atenção aqui, neste primeiro tópico, é que o apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento da lei, mas o Senhor queria depositar na vida do apóstolo Paulo a graça de Deus, porque ele achava que o que ele fazia para com os crentes na época era certo, mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com Jesus. Ele viu que a partir daquele momento que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou, o seu pensamento mudou. E assim ele via que os crentes de Efésios precisaria ter esse encontro, porque ele sentiu, ele viu a transformação na sua vida através de Jesus. E ele queria mostrar para os crentes de Efésios que ele precisaria passar pelo mesmo transformação. Por isso que ele intercedia pelos crentes de Efésio, como fala aqui. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Então, só a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você vai passar por uma transformação e você vai enxergar. Deus vai revelar para você, através do Espírito Santo, qual a sua vocação, qual o seu chamado para a obra de Deus. E assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divina em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, um chamado em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fizemos parte. A chamada abrange serviço e satisfação no presente.
isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, quando nós sentimos o gosto do céu, sentimos os prazeres da vida espiritual, vemos que teremos a certeza e a esperança de ver a Cristo face a face. Então você, meu amado irmão, que nos assiste, você que está aí, quem sabe não teve o encontro ainda com Cristo, aceite a Cristo e você vai sentir o gozo da vida eterna e terá a esperança de ver a Cristo face a face, assim como o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. E fala também as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo Paulo pede que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão do pecado, a doação de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adoramos. Assim no dia aprazados os fiéis estarão reunidos na borda do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, o que o Senhor preparou para nós, preparou para mim, para você e para aquele que ainda não aceitou a Cristo. Aceite a Cristo como seu Salvador e terá a herança, que é a salvação da sua vida. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição de vida, né? Porque ele mostra aqui que devemos orar pelos irmãos, interceder para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão doentes. Então você, meu irmão, que está aí na sua casa, interceda, ore, busque ao Senhor e que o Senhor traga refrigério para aquelas almas que se encontram abatidas nesta manhã. Então, Deus abençoe aos amados irmãos. O nosso professor Eduardo dará continuidade ao segundo tópico e assim até a conclusão, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Palavra maravilhosa. Já podemos sentir aqui a presença do Espírito Santo. E para mim é motivo de alegria, gratidão, satisfação estar com os irmãos até o momento de agora. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo. Está conosco a Vera Barros, está aqui o irmão Gabriel Wesley Nunes, está o pastor Everaldo, que está dali acompanhando a live, fica aqui nos ajudando mesmo distante. Queremos aqui justificar a ausência dele, né? Não pôde estar aqui no momento, mas ele designou-nos para que nós pudéssemos fazer este trabalho. Mando já um forte abraço, Léo Melo e todos os irmãos que estão nos acompanhando. Está aqui o nosso irmão Steve e o Aldair Cícero, né? Que Deus abençoe, meu irmão. Visite-nos assim que puder. Está aqui o Jefferson ali, vibrou. Jefferson, grande amigo em Cristo, grande irmão, obreiro na casa do Senhor. Então que Deus vos abençoe, meu irmão. Bom, o apóstolo Paulo, dando continuação às lições bíblicas aqui, estudamos hoje a lição de número 4, que fala sobre a iluminação espiritual. E a
iluminação espiritual, ela diz respeito ao entendimento que é dado aos homens pelo Espírito Santo, a fim de que estes compreendam as verdades bíblicas e as revelações espirituais dadas aos homens por Deus. Isto é revelação espiritual, isso é iluminação espiritual. Porque quando na verdade o crente ele é iluminado espiritualmente, ele tem os seus olhos iluminados conforme o texto ao qual nós acabamos de ler na nossa lição bíblica, a gente vem saber que aquilo que nós fazemos para Deus não é simplesmente uma obrigação ou um fardo, mas a gente faz por gostar, a gente faz por amar, a gente faz por dedicação a Deus e por entender que nada do que nós viemos fazer é suficiente para pagar o preço que foi pago na cruz do Calvário. Aleluia! E é importante que nós tenhamos em mente que tudo que nós fazemos para Deus devemos fazer com gozo, com satisfação, com alegria. Às vezes, os irmãos aqui me conhecem, sabem do meu empenho na escola bíblica. Não quero aqui fazer uso de modéstia, mas às vezes eu quase que imploro para que as pessoas venham à casa do Senhor, venham para o trabalho de escola bíblica, aprender a palavra do Senhor. E muitas das vezes ouvimos desculpas do tipo, hoje não vai dar porque eu estou com preguiça, hoje não vai dar porque eu estou cansado, hoje não vai dar porque eu tenho outra coisa para fazer. E essa é a realidade. A gente inventa todo tipo de desculpa, a gente inventa qualquer desculpa para que a gente deixe de estar na casa do Senhor, quando na verdade estar na casa do Senhor devia ser para a gente motivo de alegria, assim como foi para o servo Davi. Davi disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não só como o servo Davi, mas também como Asaf. Asaf, quando ele passou por momentos de dificuldade, eles disseram que, ele disse que ele compreendeu as coisas. Então, quando ele entrou no santuário do Senhor, ou seja, aconteceu o milagre no santuário, no templo. Aleluia! Então é isso que a gente tem que entender. O segundo tópico da lição de hoje fala sobre sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino, ele é imensurável, ou seja, ele é incalculável, ele não pode ser entendido ou medido por padrões humanos. O amor de Deus, a grandeza de Deus, ela foge à nossa lógica. O amor de Deus, ele vai além do entendimento de Sócrates, de Platão, ele vai além do entendimento dos mais sábios homens aqui. A Bíblia vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos mais sábios. Então Deus, na sua loucura, ele é mais sábio do que qualquer homem inteligente aqui na terra. Então a grandeza, a sobreexcelente grandeza de Deus, ela vai além da lógica humana. Aleluia! Ele vai além da lógica humana, porque na verdade nada do que venhamos fazer ou compreender pode explicar tamanha grandeza, pode explicar tamanha magnitude, pode explicar tamanho amor. A Bíblia vai dizer que, Isaías vai dizer que Deus, ele não pode esquecer de um filho seu. Ainda que uma mãe ela venha a esquecer-se do filho que ela amamentou, que ela o teve, que ela o criou, que ela tinha ainda que essa viesse a esquecer do seu filho, todavia Deus não se esqueceria. E a gente sabe que o amor de mãe é um amor comparado, um amor relativamente grande. Mas nem este pode ser comparado à grandeza do amor de Deus. Deus, ele, por sua infinita misericórdia, por seu tão grande amor, ele entregou o seu Filho para que nele fôssemos eleitos e predestinados à salvação, como estudamos já na lição passada. A sobreexcelente grandeza de Deus, ela vem do grego pérbalo.
E essa palavra, quando ela é adjetivada, ela vem a significar extraordinário ou extraordinária. Então a grandeza de Deus, ela é extraordinária, ela é magnífica, ela é soberana. Então o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza de Deus. Dos capítulos 1 ao capítulo 14, o apóstolo Paulo ele inicia a sua epístola aos Efésios, dando ação de graças e fazendo confissão de louvores. Mas a partir do capítulo 15, do versículo 15, ele se põe de joelhos. E ele começa agora a interceder. Ele começa agora a interceder pelos seus liderados. Pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento e o espírito da sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vale ressaltar aqui que a vocação não é a vocação profissional, não é a vocação ministerial, mas unicamente a vocação pela qual nós haveremos de ser salvos. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a força do poder divino. E ele diz que na sentença, o comentarista ele diz aqui que na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. O primeiro, a palavra operação, que é traduzida de energia, que também significa eficácia. A segunda, a expressão força, que significa e traz a ideia de intensidade. A terceira, Obrigado. E, finalmente, a palavra instos, que significa ou dá a ideia de poder inerente. Ou seja, a palavra de Deus, a operação de Deus e a sua força, elas estão concordes entre si. E através do seu poder inerente, através da sua força, através do seu poder, Ele fará conosco, assim como Ele fez com Cristo. A ressurreição de Cristo, ela nos dá a garantia de que nós seremos salvos. Essa é a nossa vocação. Aleluia! A vocação do salvo, a vocação do crente é ter a certeza de que assim como Cristo foi elevado aos céus, o fiel também será. A nossa vocação é para sermos salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e diante. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então a nossa vocação é para um dia vermos Deus face a face, porque aquele que teve tão excelente poder, que teve tão excelente glória, que teve tão excelente grandeza, sobre excelente grandeza, Ele que ressuscitou Cristo de entre os mortos, Ele também é fiel para nos ressuscitar dentre os mortos, nos transformar, nos glorificar e levar para morar no céu de glória. Essa é a minha esperança. Essa é a esperança que os irmãos devem ter. E eu também oro a Deus para que Ele ilumine os vossos olhos pela iluminação do Espírito Santo. E que vocês venham entender tão maravilhosa graça. Que vocês venham entender tão maravilhoso amor. Não é Deus, Ele não te salvou. Jesus, Ele não morreu na cruz porque você é bonitinho, porque você é bonitinha, porque você fala bem, ou porque você é rico, ou porque você é pobre. Não. Ele morreu por você em morte de cruz, tão somente porque Ele te ama. Ele morreu em morte de cruz tão somente porque Ele quer te libertar. Ele quer te salvar, Ele quer que você entenda que Ele quer te levar para o céu. Aleluia! O Deus onipotente, por
causa disso, ele não pode ser plenamente compreendido por mim ou por você. Ele vai além da minha lógica, ele vai além da tua lógica. Portanto, não cabe a nós entendermos ou procurarmos entender o porquê de certas coisas. Por que tentar entender? Porque Deus, ele entregou o seu próprio filho. Não é entendível, talvez você não seria capaz de entregar o seu próprio filho para salvar a vida de um pecador, para salvar a vida de um assaltante, para salvar a vida de alguém que você pode até olhar e dizer, esse daí não vale a pena. Talvez você não fizesse isso, mas foi o que Deus fez. Então ele vai além da lógica humana, vai além da compreensão humana. Então, Deus, ele é tão grande que ele ressuscitou Cristo e o fez ascender. E ele hoje está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Esse Brasil é dele, a tua vida é dele, nós somos deles e brevemente nos encontraremos com ele no céu de glória. O terceiro tópico, ele vai falar sobre o Cristo, que é o nosso exemplo de exaltação. Então, nesse ponto, veremos alguns aspectos da exaltação de Cristo que atestam grandiosamente o poder de Deus disponível a todos os crentes. O poder de Deus, a sobreexcelente grandeza de Deus, ela está disponível para mim, ela está disponível para o auxiliar Jefferson, para o presbítero Suélito e está disponível também para você. Passamos por momentos difíceis, aí temos a crise do Covid-19, uma pandemia que atingiu todo mundo. Mas o poder de Deus, a grandeza dele está disponível aos santos. 1 Coríntios, Primeiras Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia! Então o poder de Deus, ele está disponível para mim, ele está disponível para você, ele está disponível para a igreja de Cristo. Cristo, as primícias daqueles que dormem. Paulo, ele enfatiza que o poder de Deus, ele se manifestou em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra de Deus e do poder do Pai. A ressurreição de Cristo é obra de Deus, é obra do seu poder. Aleluia! Porque era o objetivo de Deus mostrar aos homens, mostrar à humanidade que ele tem poder sobre a vida e ele tem poder sobre a morte. Aleluia! Aleluia! E ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. E como eu já havia dito aqui antes, a ressurreição de Cristo, ele ressurgir dentre os mortos, ele então foi feito as primícias daqueles que dormem. Ou seja, assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia também de que seremos ressuscitados. Ou seja, de que nos tornaremos a voltar à vida. A grande verdade é que muitos irmãos morreram em Cristo, dormiram em Cristo. Muitos irmãos perderam a sua vida, muitas das vezes assassinados por professarem fé em Jesus Cristo. Outros morreram em grandes tragédias, como no acidente do Titanic. Outros morreram queimados, carbonizados. Outros afogados. Outros perderam a sua cabeça, foram decapitados. Outros foram crucificados de cabeça para baixo. Outros arrastados pelas ruas. Mas a grande verdade é que naquele dia, quando a trombeta soar, o universo ele vai ter que dar conta do corpo de cada um desses irmãos que morreram em Cristo. E eles serão ressuscitados, terão seus corpos transformados, eles ressurgirão à vida, eles voltarão à vida e serão elevados ao céu de glória. Cristo é a nossa garantia de que assim como ele ressuscitou, nós podemos ressuscitar também. Aleluia. Segundo ponto do terceiro tópico fala sobre Cristo sendo elevado à direita de Deus. Diferentemente do que alguns pensam por aí, não há mais ninguém, além de Cristo, que interceda por mim e por você. Cristo ele está à direita de Deus. Paulo ele reforça que o poder de Deus, quando da elevação de Cristo ao trono,
pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica citada lá em Salmos 110 e também em Atos capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurando aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são as obras do poder de Deus. Cristo ele foi ascendido ao céu. Ele foi colocado à direita do trono de Deus. E essa é garantia do triunfo de Cristo. E essa garantia de triunfo está também assegurada a nós. Aleluia! Nós reinaremos junto com Cristo. Nós o veremos face a face como Ele é. Cristo ele morreu em morte de cruz. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele levou o cativo ao cativeiro. Ele nos fez uma promessa de nos entregar o Espírito Santo. Em João capítulo 14 ele também diz: ei, para onde eu vou há muita morada, porque se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar e volto outra vez para vos pegar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a garantia de Cristo para a minha vida e para a tua vida, que é de que onde Ele estiver, lá estejamos também. Cristo breve voltará e buscará a sua igreja. O terceiro ponto fala sobre o Cristo sendo exaltado de forma sobrenatural. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo o principado, acima de todo o poder e potestade. Cristo, na sua condição humana aqui na terra, ele tinha mais autoridade do que os anjos. Cristo, sendo elevado ao céu, ele diz que todo o poder o Pai me deu na terra como no céu. Não há outro nome além do nome de Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual haveremos de ser salvos. Não há outro nome pelo qual devemos clamar. Não há outro nome pelo qual nós podemos clamar, nós podemos pedir a Deus. Não há outro nome pelo qual os demônios devam ser expulsos, senão pelo nome de Cristo. Deus, Jesus, ele está acima de toda a potestade. Ele está acima de todo o principado. Ele está acima de todas as forças espirituais, sejam elas malignas ou benignas. Jesus é Deus, Ele está com Deus e Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus, portanto, detentor de todo poder, de toda força, de toda glória, de toda adoração e de toda exaltação. Então, Cristo, isso significa que nenhum poder ele pode também prevalecer contra a igreja de Cristo. Mateus capítulo 16, ele vai dizer que nenhuma, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus e aleluia. Então, irmão, devemos sim ficar encantados e embevecidos com as bênçãos espirituais. Paulo ele mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação daqueles que creem. Aleluia e glória a Deus. Glória a Deus. A igreja odierna, ela precisa entender que a grandeza de Deus, tudo o que Ele fez, não foi porque Ele era obrigado e realmente Ele não era obrigado, mas porque Ele me ama, mas porque Ele te ama. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, preparar e levar para o céu. Amém? Aqui concluímos então a lição de adultos, a lição de número 3. Semana que vem estudaremos a lição de número 5, que tem por tema os libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém? Então a direção do trabalho a partir desse momento está com o presbítero Sueliton. Graças a Deus por esta lição, por mais uma lição que se conclui na tarde, nesta manhã. Queremos agradecer a Deus pela vida dos amados irmãos que ficaram conosco até este momento, ficaram nos assistindo, intercedendo por nós, né? Então, Deus abençoe
o auxiliar Eduardo ele vai mencionar os amados irmãos que estavam nos acompanhando até este momento e logo após iremos iniciar esta live com a oração e impetrando a bênção em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos também aqui de mandar um abraço a todos os irmãos que têm nos acompanhado, pastor Demilson, irmã Evuneide, irmã Evuneide Lima, irmã Regianes, irmão Adalto, que também passou por aqui. Passou também por aqui o irmão Djalma, passou também aqui o irmão Gesiel. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Já não está aparecendo aqui todos os nomes, pois os comentários vão passando, mas tem bastante gente conosco. Temos um total de 19 pessoas online. Está aqui também, entrou agora o nosso irmão Edinaldo Santos. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe, que vocês sejam cheios da graça e do conhecimento de Deus. Um forte abraço, nosso pastor Everaldo também, que está aqui conectado conosco, nos ajudando, nos dando auxílio mesmo de longe. Homem de Deus que tem se empenhado e se dedicado à obra de Deus aqui em Novo Lino. Então que Deus os abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Continuarei orando por vocês. Também peço que orem por mim. Lembrem do irmão Eduardo nas suas orações, pois este que vos fala também é carente. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quero também reforçar a minha fala que falei logo no início dessa live. Os irmãos que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, está lá, se inscreva, AD Novo Lino. Precisamos ter um total de 1000 inscritos para que a gente possa fazer a live ao vivo pelo YouTube. Até o momento estamos com 485 inscritos, então precisamos ainda de 515 para chegar a um total de 1000, para que a gente possa ter uma ferramenta a mais para poder propagar a palavra de Deus. Então, quero agradecer, reforçar aqui também um agradecimento ao nosso pastor, que nos deu essa confiança de estarmos aqui abordando o tema desta lição. Então, Deus abençoe. Eu convido o auxiliar Jefferson para vir aqui à frente também, junto com Eduardo. Iremos orar ao Senhor, iremos encerrar esta EBD em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos também reforçar os amados irmãos que às 19 horas estaremos de volta com o nosso pastor, trazendo uma palavra e louvores em adoração ao nosso Deus. Então, compartilhe ao final dessa live, compartilhe e divulgue esta EBD em nome de Jesus. Curve sua cabeça e iremos orar em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Pai, por este momento. Obrigado, Deus, pela tua palavra que foi ensinada nesta manhã, Senhor. Deus abençoa cada um, Pai, que esteve conosco até este momento. Continua abençoando, Deus, que a tua palavra, Deus, venha ser plantada no coração daqueles que nos assistem, daqueles que ainda vão nos assistir, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha ser praticada, Deus. Que cada um, Deus, venha ser moldado, Deus. Que a tua palavra, Senhor, venha trazer salvação, venha trazer edificação para a vida daqueles que ainda não aceitaram a Ti, Pai. Abençoa a todos, Pai, no nome de Jesus. E à noite, Pai, nos traz uma palavra, Senhor, vinda do Teu coração, Pai. Abençoa o nosso pastor, a sua família. Abençoa o nosso pastor presidente. Continua, Senhor, nos dando sabedoria ao Teu filho para conduzir o Teu rebanho, Senhor. Te apresento também
o nosso presidente, Pai. Fica com ele, Senhor. Dá sabedoria a ele para conduzir esta nação, Deus. Que o Senhor venha repreender todo o mal, todo espírito de morte, todo espírito de contenda, todo espírito de roubalheira, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos dizem amém. A bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estiverem com todos que disserem amém. E Deus abençoe e obrigado por estar nos assistindo até este momento. Deus abençoe.